Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de fazer outros comentários, tecer outros comentários sobre este pastor chamado Ageu Magalhães. Eu fiz um comentário anterior sobre um vídeo em que ele fala da questão da tradição oral e dá para perceber que ele não entende absolutamente nada do que ele está falando. E agora nós temos a segunda aula dele, que também tem a mesma temática, os erros do romanismo. Ou seja, ele está dizendo que a Igreja Católica está errada, e em particular a Apostólica Romana. E o título é O Monopólio da Interpretação. Eu achei muito estranha essa definição porque é o seguinte: a conclusão lógica que eu chego em pelo menos 13 minutos de narrativa aqui do senhor Ageu, e eu não vou me aprofundar muito, eu acho que eu vou me aprofundar somente 15 minutos no máximo, porque é um vídeo de 49 minutos, e se eu praticamente destrinchar 15 minutos, o resto vai cair no esquecimento. Mas o fato em si é o seguinte, é que a lógica preliminar do senhor Ageu Magalhães nos leva a uma anarquia teológica e nos leva a uma anarquia de interpretação bíblica, porque ele praticamente nega que exista uma autoridade legítima para afirmar também uma legítima interpretação da Sagrada Escritura. Ou seja, qualquer pessoa pode interpretar da maneira como quer a Sagrada Escritura e tirar as suas conclusões subjetivas. E eu fico até espantado porque muitos desses protestantes não percebem uma contradição que há evidente do fenômeno do desigrejado, por exemplo. O que é o desigrejado? É a consequência lógica da ideia de que não existe autoridade alguma para afirmar qual a legítima forma de compreender as Escrituras. A lógica do Ageu Magalhães é uma lógica anarquista. E o pior é que ele nem se dá conta disso. Vamos lá, vamos ver os 13 minutos, porque o resto ele fala da questão da religião de Israel e tudo mais, e seria uma abordagem ainda por assim dizer, mais complexa, tá? Que eu não queria aqui me aprofundar. Vamos lá. Nós vimos no domingo passado que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela considera duas fontes de autoridade, as Escrituras e a tradição oral, né? Só que nós vimos no estudo que quando uma conflita com a outra, eles abandonam as Escrituras e ficam com a tradição oral. Aqui ele falou uma inverdade grosseira. Não existe essa história de dicotomia entre tradição oral e escritura. Na verdade, existe uma complementação entre tradição oral e escritura. A tradição oral não anula a escritura. A tradição oral acrescenta a escritura, como também a escritura acrescenta a tradição oral. Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque nós temos que lembrar a esse pastor que foi a tradição oral que fez a escritura e não o contrário. Recordemos que 30 anos depois da morte de Cristo é que foi escrito o primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos. Então eu pergunto para vocês uma coisa. No decorrer desses 30 anos, como foi preservado os evangelhos? Não havia escrita. Não havia apelar à chamada palavra de Deus nos moldes protestantes, em que eles confundem palavra de Deus com escritura. Não. Era pura tradição oral. E uma parte dessa tradição oral foi escrita. Então essa dicotomia entre tradição oral e escritura pode ser refutada, inclusive, quando nós observamos em Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, em que ele abertamente fala das duas fontes pelas quais a igreja cita, que é a tradição oral e a escritura. Ou seja, guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura. Ou seja, o próprio São Paulo reconhece a existência da tradição oral como um elemento de ensino tanto quanto a escritura. Então aqui a gente pode jogar na lata do lixo a só da escritura. Então não existe essa história de tradição oral anula a escritura. Isso nunca existiu. O que existe é que existem alguns elementos na escritura que não são completamente detalhados e que a tradição oral explica. Podemos dizer que até mesmo alguns conceitos teológicos são discutidos dentro da tradição oral e que a escritura realmente ela não determina claramente. Vamos pegar o caso da Trindade. A Trindade está na escritura, mas não existe uma palavra chamada Trindade.
Ela foi criada, na verdade, pela patrística, pelo debate dos pais da igreja. Se não me falha a memória, o primeiro autor que citou a palavra trindade foi Tertuliano. Ou seja, foi debatido como entendemos a trindade dentro da concepção da teologia, na esfera do ensino da igreja. E muitas outras coisas mais. Vamos lá. Nós vimos biblicamente como Deus fez com que os seus ensinos fossem escritos e a ênfase que ele dá para que os crentes leiam a palavra, meditem na palavra. Veja uma coisa, ninguém lia a palavra, ninguém meditava a palavra. Na verdade, a grande maioria das pessoas só ouviam pregações. A leitura no mundo antigo era restrita a meia dúzia de pessoas. Aos escribas, aos doutores da lei, aos fariseus. Pode ser que um judeu ou outro pudesse ler algumas grafias, mas isso não mudava o fato de que a escrita era um papel restrito a certas pessoas. Então, essa ideia da leitura universal da Bíblia é uma criação moderna. E eu vou ser mais ousado dizer que não foi nem mesmo criação da Reforma, foi criação da imprensa. Embora os protestantes adorem alardear que a Reforma democratizou a Bíblia, etc., isso também não é suficientemente verdadeiro. A Bíblia não foi democratizada nos países protestantes, como eles afirmam. Pelo contrário, a Bíblia se tornou monopólio da interpretação das igrejas nacionais estabelecidas pelos reis da Europa. Nos países luteranos, você tinha que ler a Bíblia segundo as confissões decretadas pelos luteranos. A Confissão de Augsburg e muitas outras. Em certos segmentos protestantes, por exemplo, na Inglaterra, você tinha que ler a Bíblia conforme o Common Prayer de 1548, 49 agora, do rei Eduardo VI. Não é que necessariamente a Reforma Protestante democratizou a Bíblia, não. Ela passou a Bíblia para as igrejas nacionais. Passou a Bíblia, ou melhor, a interpretação da fé cristã, segundo as diretrizes dos reis que adotaram a fé protestante, ou as respectivas fés, porque elas mesmo não são necessariamente unidas, elas até se contradizem, elas brigam entre si. Então, a ideia da leitura bíblica é uma coisa moderna, a leitura generalizada da Bíblia. E isso condiz muitas vezes com a expansão da educação universal, porque isso não existia nem nos países protestantes. Muitos protestantes gostam de falar, os protestantes instituíram as primeiras escolas públicas. Sim, sabe por quê? Porque vocês acabaram com a educação católica. Porque, na verdade, havia o quê? O papel da igreja como educadora. E o papel do Estado, por assim dizer, o papel do governo, era no que diz respeito a certos aspectos da vida civil. Não quer dizer que o Estado não pudesse financiar a educação, mas isso era um papel da igreja. Com a reforma, o que aconteceu? Os mosteiros foram confiscados, as escolas, as universidades foram tudo tomados pelo Estado. E aí o que aconteceu? Houve uma estatização da educação, na verdade. E nem por isso houve uma expansão da educação como eles de fato pregam. Essa expansão educacional, a chamada educação universal, é um conceito do século XVIII para cá. Então veja que ele se respalda em mitos e comete falácias de certos anacronismos históricos. E nós temos que lembrar que ninguém tinha uma Bíblia dentro de casa no século I depois de Cristo. Pelo contrário, esses livros muitas vezes eram lidos nas sinagogas, nas casas de estudo. E muitas vezes eram oralizados entre o povo. Toda a Bíblia é feita com o objetivo de mostrar que a revelação de Deus foi escrita. E o que Deus quis que nós aprendêssemos, Ele não trouxe na oralidade, Ele trouxe escrito na palavra. Não, senhor, Ele trouxe na oralidade. Jesus Cristo não escreveu absolutamente nada em vida. Ele simplesmente pregou. E depois, muito tempo depois, é que se anotou alguns elementos chaves dos ensinos de Cristo. E não somente dos ensinos, mas da vida de Cristo. E mesmo assim, Cristo não somente se limitou a pregar, como também deixou autoridades e pessoas que pudessem falar por ele. Que no caso são os apóstolos e no caso é a própria igreja. Nós temos que entender que a igreja tem um papel cabal como fonte da fé cristã. Em que ponto ela é fonte? Primeiro, ela guarda as escrituras. As escrituras existem tal como nós conhecemos hoje por causa da igreja. A igreja é que compila os textos bíblicos. A igreja é que determina, através de sua tradição oral,
quais são os textos sagrados, quais são os textos apócrifos e assim sucessivamente. E ele reúne tudo num único livro chamado Bíblia. Então aqui nós percebemos que o pastor simplesmente apaga a história da igreja. Ele apaga a história da própria Sagrada Escritura. Ele acha que a Sagrada Escritura, como já dizia o padre Paulo Ricardo, caiu de zíper com uma marca Sociedade Bíblica do Brasil, tradução João Ferreira de Almeida. Não foi assim. Pelo contrário, houve inúmeras disputas teológicas, como também houve inúmeras afirmações categóricas de bispos, através de vários concílios, decretando o que é texto canônico. Quais são os textos canônicos pelos quais nós cristãos devemos acreditar como inspirados. Foi assim que foi surgindo a Bíblia. Até o século I não havia um cânon bíblico oficial. Havia inclusive textos que depois foram considerados apócrifos que circulavam pelas igrejas. Mas qual foi o diferencial para afirmarmos quais textos eram verdadeiros e outros falsos? Foi não somente a tradição oral, como também a autoridade legítima da igreja. A autoridade que ele aqui está querendo negar no seu vídeo. Vamos lá. E agora, neste segundo estudo, nós vamos tratar sobre o chamado monopólio de interpretação. A ideia de que só a Igreja Católica Apostólica Romana está autorizada a interpretar as Escrituras. As pessoas não podem interpretar. Só a interpretação oficial da Igreja Católica é o que vale. Então, nós chamamos isso de um monopólio de interpretação e vamos mostrar onde está o erro. Vamos mostrar. Vamos lá. Veja uma coisa interessante. Ele está dizendo que existe um erro do monopólio de interpretação. Bom, se não há um monopólio, digamos assim, que não é monopólio, é simplesmente uma autoridade legítima para afirmar o que é certo. Se a igreja foi a autoridade legítima para afirmar quais textos eram sagrados, evidentemente que pela conclusão lógica, nós podemos deduzir também que essa mesma instituição que decretou quais textos devemos acreditar, também ela tem legitimidade para dizer como entender esses textos. É evidente. Vamos lá, vamos ver o besterol. Orar então. Pai Santo, nós te agradecemos por esta manhã e pedimos que nos abençoe, nos dê assistência para que possamos compreender a tua palavra, possamos julgar todas as questões históricas e os erros à luz da tua santa palavra, Pai. Nós queremos te agradecer porque temos esta segurança, este conforto de ter a tua palavra nas nossas mãos e assim, Pai, podemos analisar e julgar todas as coisas. Ajuda-nos, portanto, neste estudo. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Veja uma coisa, meu filho. Você não está com a palavra totalmente na Bíblia. Lamento dizer. Porque a Bíblia não fala somente da Sagrada Escritura. A Bíblia também fala de uma igreja. E a Bíblia fala também de uma tradição oral. Existem pelo menos 2 versículos que nós podemos encontrar onde essa tradição está dita. Eu citei aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que não somente se fala em guardar a tradição, como se fala também de 2 aspectos dessa mesma tradição. A tradição escrita, que é a Sagrada Escritura, e a tradição oral, que é aquilo que foi guardado através de um ensino repassado de geração e de geração pelos bispos. E isso vindo, evidentemente, dos apóstolos. Então, pressupor que basta eu ter a Bíblia na mão, eu já estou seguro, lamento dizer, é tão inseguro que qualquer cidadão se acha o intérprete legítimo da Bíblia e, portanto, se todo mundo se acha intérprete com exclusão de terceiros, logo cada um se arroga o monopólio da Bíblia. 30 mil seitas se arrogam o monopólio da Bíblia, se arrogam ser verdadeiros intérpretes da Bíblia, como também a Igreja Presbiteriana, quando cria a Confissão de Westminster, o Sínodo de Dort, muitos outros, lá Dort, entre outros, eles também se arrogam uma interpretação monopólica da Bíblia, porque eles se dizem, a nossa interpretação é legítima e as outras interpretações são falsas. Se as confissões protestantes afirmam o modo que temos que entender as Escrituras, então eles reivindicam também o monopólio dessa interpretação. Como qualquer desigrejadozinho babaca que pega a Bíblia, também se arroga um monopólio legítimo da interpretação. Aqui nós vemos as contradições que são até gravíssimas, mas vamos lá. Muito bem, vamos então iniciar um versículo. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja uma coisa interessante, é muito comum o protestante tirar um versículo da Bíblia e a partir
da palavra Escritura, tirar a conclusão de que só vale a Escritura. É evidente que a Escritura serve para nos ensinar, serve para nos orientar, como já disse Paulo de Tarso, isso é evidente. Mas o fato é o seguinte: não foi pelas Escrituras, somente pelas Escrituras, a partir das Escrituras, é que houve a determinação textual de quais textos eram os legítimos, como já expliquei aqui. Então, citar a Escritura pela Escritura, pressupondo que a Escritura explica tudo, é um erro do ponto de vista doutrinário, é um erro do ponto de vista metodológico e é um erro do ponto de vista histórico. Mas vamos lá. O que Deus escreveu foi para o nosso ensino. Não faria sentido nós não podermos interpretar as Escrituras. Não, faz todo sentido. Pedro já dizia que os textos não são de livre interpretação. Tem que ter a alcunha do Espírito Santo. E veja que quando ele fala da alcunha do Espírito Santo, ele fala onde? Onde atua esse Espírito Santo, que é na própria igreja. Que a Sagrada Escritura não é de livre interpretação. Se é de livre interpretação, qualquer coisa pode ser falada em nome da Sagrada Escritura. Como de fato é o que acontece. Se Deus tivesse nos escrito coisas para só poderem ser interpretadas séculos depois por uma instituição criada por homens. É verdade, mas aí que está. Séculos depois por uma instituição criada por homens, isso fica para o senhor, pastor, porque de fato é o que se aplica à igreja presbiteriana, é o que se aplica ao luteranismo, é o que se aplica ao anglicanismo. Isso não pode ser falado da igreja católica. A igreja católica foi fundada por Cristo. Quando Paulo escreve aos romanos, ele está escrevendo o quê? A uma comunidade, a uma igreja. A igreja de Roma está na Bíblia. Nós não podemos dizer o mesmo da igreja presbiteriana. Onde é que está a igreja presbiteriana na Bíblia? Foi criada por quem? Foi criada por John Knox na Escócia, como o calvinismo foi introduzido por Calvino, né? Ou seja, o Calvino criou a sua igreja, por assim dizer também, que era, podemos dizer que é uma igreja calvinista. Então veja a contradição desse povo. Esse povo acha realmente que a igreja católica foi criada séculos depois. Não, criada séculos depois são aceitos protestantes. Mas vamos lá. Qual é o erro, então? Vamos apresentar a matéria. O ofício de... E novamente, irmãos, eu estou aqui usando a fonte católica. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 85, parágrafo 100, parágrafo 119. É o próprio Catecismo da Igreja Católica. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então o texto está dizendo que o ofício de interpretar foi dado unicamente ao magistério vivo da Igreja. Magistério vem de magister, vem de mestres. Eles querem dizer os mestres da Igreja Católica Apostólica Romana, referindo-se ao Papa e aos bispos. Tá? Então, a ideia é que só o Papa e os bispos podem dar a correta interpretação da palavra de Deus. Esse é o parágrafo 85. No parágrafo 100 nós encontramos: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Os bispos em comunhão com o Papa. E o parágrafo 119, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas em última instância ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Então é um monopólio de fato. Na Igreja Católica Apostólica Romana, os crentes, os fiéis, os católicos, não têm a liberdade de interpretar a palavra. Eles dependem de uma interpretação oficial da Igreja Católica. Nós temos então esse tripé: tradição, escritura e magistério. Domingo passado nós falamos sobre a tradição e as escrituras. E nós vimos que são as duas fontes que eles julgam de autoridade. Não somos nós não. Paulo de Tarso já falou isso, como citei aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vocês não vão explicar isso. Porque é claro, oralidade ou escritura. Ou seja, Paulo de Tarso está dizendo que existem realmente duas fontes que são, por assim dizer, distintas no modo de transmitir, embora sejam unas no conjunto do ensinamento. Ou seja, existem alguns ensinos que foram escritos e outros ensinos que são guardados oralmente. Basicamente isso. E isso sem prejuízo do fato de que o magistério também está na Sagrada Escritura.
Porque nós acreditamos que os bispos em comunhão com o Papa têm o munus, são guardiães da fé e eles têm autoridade para ensinar. Primeiro porque a própria Sagrada Escritura diz: a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que significa isso? Significa que a igreja tem autoridade para falar de assuntos de fé e decretar peremptoriamente o que é a fé, como nós devemos entender a fé. É Jesus Cristo quem transmite essa autoridade, através dos apóstolos. Ele fala para Pedro: eis que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do céu. E veja que o símbolo das chaves é o símbolo da chefia. Pedro tem a chave da porta do céu e o poder de ligar e desligar. O que é o poder de ligar e desligar da igreja? A igreja tem o poder de excomungar, tem o poder de perdoar pecados e tem o poder também de condenar. Tem o poder de reinserir também. Ela pode excomungar e pode reinserir. Ela pode salvar e pode condenar. Isso foi transferido por Cristo aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Ou então, aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem reteres serão retidos. Ele está repassando a autoridade aos apóstolos. E os bispos em comunhão com o Papa são os sucessores dos apóstolos. E quando nós falamos de sucessão apostólica aqui, isso não é uma coisa inventada, isso é uma coisa fartamente documentada. Do século I até o século III, IV, V, isso é fartamente documentado. O conceito da autoridade apostólica é praticamente uma coisa assim, é um consenso. É um consenso documental do mundo antigo, da era cristã primitiva. Como, aliás, em Atos dos Apóstolos, nós percebemos os apóstolos se reunindo em concílio para decretar fundamentos da fé cristã. Quais são os fundamentos ali relacionados à questão dos hábitos alimentares judaicos, essas questões todas. Quer dizer, você já tem uma reunião ali conciliar dos apóstolos determinando, estabelecendo diretrizes da igreja. Isso é o magíster. E esse magíster não morre com os apóstolos, ele é transferido para os bispos, porque os bispos é que guardaram o conhecimento da Sagrada Escritura, como também eles guardaram todas as informações que os apóstolos transmitiram. E veja uma coisa interessante, não somente o magíster, no caso o magistério, teve o poder de ensinar, de admoestar e de orientar para a doutrina cristã, como a própria Sagrada Escritura é subproduto tanto do ensino magisterial, como também do ensino da tradição. Então onde é que está o erro aí? O erro está no pastor, que ele não entende, ele não sabe como surgiu a Sagrada Escritura. Eu acho até espantoso, porque esse pessoal adora falar de história crítica, né? de criticismo, de não sei o que, crítica metodológica, não sei o que, aquela coisa toda. E os caras não sabem o básico, meu. Vamos lá. E que, havendo um conflito, eles ficam com a tradição. Nós exemplificamos no caso de Maria. A Bíblia mostra Maria de uma forma e a tradição mostra de outra forma. Não, errado, completamente errado. Primeiro, não existe essa dicotomia entre tradição e escritura. Na verdade, é uma complementação. Segundo ponto, ele está afirmando uma coisa que é temerária até mesmo para os presbiterianos, para os calvinistas. Por quê? Se ele está afirmando aqui que a tradição cristã, ao defender a virgindade perpétua de Maria, é errada, então ele vai ter que afirmar que Calvino e Lutero estavam errados, porque tanto Calvino como Lutero defendiam a virgindade perpétua de Maria. Aí nós estamos dizendo também que os luteranos e os calvinistas não seguem a Bíblia, são heréticos, ou então simplesmente a interpretação pessoal. Olha só como é que é a problemática do protestantismo. Ele é um calvinista. Ele é um presbiteriano. Ele segue a doutrina de João Calvino. A não ser que ele seja arminiano. Mas aí é uma outra questão. Mas ele parece ser calvinista. Se ele é calvinista e ele está afirmando que a igreja simplesmente esqueceu a Sagrada Escritura pela tradição, então ele vai ter que afirmar necessariamente que Calvino e Lutero também cometeram esse mesmo erro. E, portanto, nós podemos até desacreditar da autoridade de Lutero e Calvino. Porque se ele está dizendo que isso é uma heresia, então ele vai ter que dizer que necessariamente as fontes pelas quais que ele lê, de alguma forma, tem pontos de heresia. Mas a pergunta que não quer calar é: quem vai julgar o herege?
É ele que vai julgar Calvino e Lutero como hereges? Isso aí eu deixo para conta de vocês. No choque, eles ficam com a tradição, eles não seguem a Escritura. Mas hoje nós podemos acrescentar o terceiro fundamento da Igreja Católica, que é o chamado magistério. Tá? Então a Igreja Católica tem esses 3 fundamentos: tradição, Escritura e magistério. O magistério é o Papa e os bispos interpretando a Bíblia, dando o significado da Bíblia, oficialmente, exclusivamente. Observe, a tradição, quando entra em conflito com a Escritura, ela ganha. Não, não é assim. Não existe conflito entre tradição e Escritura. Existe uma compatibilidade entre uma coisa e outra. No que a Escritura é omissa, a tradição complementa. No que a tradição possa ser aparente omissa, a Escritura complementa. Na verdade, eu poderia dizer que a tradição muitas vezes é mais abrangente do que a própria Escritura. Porque se a tradição deu causa à Escritura, e ao mesmo tempo a tradição tem outros elementos que não foram contidos na Escritura, então a tradição evidentemente é mais abrangente. Porque a tradição explica como nós devemos assistir à Santa Missa, como nós devemos entender as histórias das Escrituras, como nós entendemos, por exemplo, os destinos dos apóstolos, e assim sucessivamente. Tem coisas que não foram escritas na Escritura e que pertencem à tradição oral. Se a configuração da Escritura é produto da tradição oral, como é que uma coisa pode se conflitar com a outra? Não tem muita lógica isso. É a tradição que é seguida. O magistério é uma forma de dizer o que a Igreja Católica quer sobre as Escrituras. Por exemplo, o texto bíblico nos mostra que Maria manteve-se virgem até o nascimento de Jesus. E o texto bíblico mostra que Jesus teve irmãos e irmãs. Aqui ele comete um erro grave, um erro crasso, um erro que inclusive gera problemas para ele com relação a Calvino e Lutero, porque Calvino e Lutero também acreditavam nesses mesmos princípios da igreja, de que realmente havia a virgindade perpétua de Maria. Tá? Segundo ponto, os irmãos de Jesus, se vocês analisarem bem, existe um versículo da Bíblia que diz assim: este não é o filho do carpinteiro? E aí ele fala que é irmão de José, de Simão e de Tiago. José, Simão e Tiago. Quando você percebe os nomes dos pais e das mães desses irmãos, vocês vão perceber que são pais e mães diferentes. A palavra Adelphos na Bíblia tem vários significados que não são necessariamente irmãos. Adelphos ou Delphoi pode explicar inúmeros significados de parentesco, tanto na Septuaginta como também no Novo Testamento. Porque Adelphos pode ser explicado também como irmãos, pode ser explicado como primos, pode ser explicado até mesmo como o que? Um membro de uma mesma comunidade. Então Adelphos é uma palavra muito polivalente, que os protestantes pegam para o que? Atacar um dogma católico, que é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Nós observamos que esses alardeados irmãos aí é uma transliteração do aramaico para o grego. E nós temos que entender que no aramaico original não existe uma palavra específica para irmão. E mais além, nós temos que entender que o personagem que escreveu em aramaico pensava em aramaico e era um judeu. E ele queria transcrever de uma forma mais aproximada possível para o grego. Então nós temos que entender que é uma escritura grega, porém com um pensamento judaico. É o mesmo problema que nós observamos quando se traduz de Petros e Petra, por exemplo, em Mateus 16:19, ou 16:18 agora. Eis que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Traduzindo para o aramaico, eis que tu és Kéfar, e sobre Kéfar edificarei minha igreja. Não existe essa diferença. Petros e Petra não é diferente no sentido do grego original. Então veja que aqui ele manipula as palavras. Vamos pegar, por exemplo, o fato de Jesus Cristo que diz que nos assistirá até o final dos tempos. Quer dizer que depois do final dos tempos ele não vai nos assistir mais? Existem inúmeras menções à palavra até, que na verdade está falando assim, no decorrer. Ou seja, aqui quer dizer que no decorrer da gravidez, a Virgem Maria não teve relação alguma. Na verdade ali está querendo se dar ênfase à virgindade de Maria. E não um elemento posterior. Na verdade, a Bíblia é completamente omissa a essa posteridade. Mas vamos lá.
A tradição diz que não. A tradição inventou há pouco tempo atrás que a doutrina da perpétua virgindade de Maria. A tradição católica diz que Maria, mesmo com o nascimento de Jesus, manteve-se virgem até o final da sua vida. Veja uma coisa, aqui ele faz uma confusão entre a declaração dogmática da virgindade perpétua de Maria e a crença na virgindade perpétua. Nós temos registros patrísticos antiquíssimos sobre a virgindade perpétua de Maria, que remontam ao século II, III, etc. Como é que ele diz que isso aí é uma coisa moderna? Se até Lutero e Calvino defendiam essa ideia. Isso no século XVI. Na verdade, eu fico impressionado com os pastores protestantes, alguns, é que o nível de ignorância que eles têm sobre a história do cristianismo. Na verdade, parece que eles têm uma leitura completamente enviesada. Veja, nós temos problemas quando se descreve os irmãos de Jesus, porque os citados irmãos de Jesus, no caso Tiago, José, Simão, nós percebemos que eles têm outros pais que são diferentes de Maria e José. Ora, vamos partir pela conclusão lógica do que a igreja prega e do que a Bíblia nos mostra. Se a igreja diz que Maria preservou a sua virgindade até o fim da vida, e se esses alardeados irmãos de Jesus têm pais e mães diferentes, então podemos pressupor que realmente aquilo que é falado pela igreja de que na verdade aqueles irmãos eram colaterais ou então primos, tem sustentabilidade. E nós podemos ir mais além. A Virgem Maria estava ao pé da cruz junto com João, com o apóstolo João. E Jesus Cristo diz para a Virgem Maria e para João: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E a partir daquele dia, João adota a Virgem Maria como mãe. Por que não estava ali algum irmão de Jesus? Porque a Virgem Maria foi adotada por João, em que eles conviviam juntos. Justamente porque Maria não tinha filhos. E na tradição judaica, um filho jamais poderia negar guarida à mãe e o pai. Honrar pai e mãe no judaísmo antigo, e pode-se dizer até no judaísmo moderno, mas no judaísmo antigo era muito mais forte isso. Honrar pai e mãe era também sustentar pai e mãe. Na velhice, a aposentadoria do pai era o filho. Então não há base nenhuma do que esse cara está falando. Simplesmente é aquela coisa, eu quero ser contra um dogma católico. Então eu tenho que falar mal e acabar com esse dogma. Vamos lá. De onde é que eles tiraram isso? De doutrinas de homens, porque a Bíblia não dá a mínima pista. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Jesus teve irmãos e irmãs, e a Bíblia mostra que Maria, ela manteve-se virgem até o nascimento de Jesus. O texto fala que José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo, o que pressupõe que depois foi vida normal de casal. Não, pera lá. Você está dizendo que, na verdade, a vida sexual, por assim dizer, de José e Maria é uma pressuposição? Não, você tem que afirmar claramente isso. Ou seja, ele está dizendo, ele está reconhecendo o fato de que o seguinte: se a relação da vida normal de Maria e José é uma pressuposição, então ele não pode afirmar necessariamente que a Bíblia tenha descrito aquilo. O que a Bíblia diz que José não conheceu Maria, ou que Maria não teve nenhuma relação, digamos assim, vamos fazer uma transcrição, podemos fazer uma transcrição literal, no caso que José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo, ou então Maria não teve relações até o nascimento de Cristo. Só que o que está se explanando ali é que, na verdade, Maria não teve contato com homem algum, e só. Depois disso, é simplesmente omisso. Até ali está dizendo o seguinte: José não teve contato com Maria no decorrer da gestação de Nosso Senhor, até o nascimento, no caso. Como eu expliquei aqui, Jesus Cristo diz que assistiria sua igreja até o final dos tempos. Ora, depois disso ele não vai assistir? Ele vai assistir sempre. Mas o que a Bíblia está falando? Está falando que no decorrer do tempo vindouro da igreja, Cristo vai estar lá. Depois, quer dizer, a gente vai dizer que depois Cristo esqueceu? Existem inúmeras situações bíblicas que eu poderia citar aqui, que infelizmente eu não coletei,
como é o uso da palavra até. Ou seja, no decorrer de tal coisa não aconteceu, ou tal coisa aconteceu, ou tal coisa vai acontecer até aquele momento. Mas não quer dizer que o evento futuro será diferente. Isso não tem nada a ver com o que ele está falando. Mas vamos lá. Mas é aqui que entra o magistério. O Papa e os bispos, para conseguirem dar força para a tradição oral, eles dizem, não eram irmãos, eram primos. Eram primos. Tá? Então, eu concluo que no... Veja, não é um Papa que acordou meio totalitário, ou um conselho da igreja que acordou também mais totalitário ainda, que chegaram à conclusão de que Maria permaneceu sempre virgem. Não foi assim. Não foi do nada. Existem resquícios históricos que afirmam isso. Aí está a importância da tradição. Porque o protestante, quando ele pega a Bíblia fora da história. Ele pega a Bíblia como se fosse um texto isolado de vários acontecimentos correlatos. E a partir disso ele cria a interpretação que ele quiser. É por isso que ele faz uma conclusão idiota, citando um trecho de Mateus, em que até, ou seja, no decorrer da gravidez de Maria, ela não teve contato com nenhum homem. E aí ele tira essa conclusão do nada, sem analisar aquilo que a igreja sempre falou sobre isso, durante tempos imemoriais, desde o tempo apostólico, chegando para os autores patrísticos, o que de fato eles falavam. Não, mas isso não existe. Você apaga 2000 anos de entendimento histórico sobre aquele assunto para ele tirar uma opinião diferente até mesmo da tradição dos calvinistas e luteranos. Tal é o absurdo e a contradição que esse pessoal entra. Por quê? Porque não existe autoridade legítima no protestantismo para afirmar o que é a verdadeira interpretação. Como ele está pregando de fato que a interpretação tem que ser anárquica, então qualquer coisa pode sair dali. Pode-se sair tanto a virgindade perpétua de Maria, como pode sair também que Maria nunca permaneceu virgem desde, sei lá, depois, naturalmente, do nascimento de Jesus Cristo. Vamos lá. No romanismo, a tradição e o magistério se unem para acabar com as escrituras. No fundo é isso. Como é que alguém pode ser tão palhaço a ponto de falar uma besteira descomunal como essa? Se foi a tradição, o magistério que fez as escrituras, como é que a gente pode destruir as escrituras? Pastor Ageu Magalhães, se o senhor estiver me ouvindo agora, porque eu acho que o senhor é um palhaço para falar uma besteira dessa, vai estudar como foi feito o cano bíblico. Se não houvesse essa tradição oral que você tanto enlameia, e esse magistério que você nega em nome de uma livre interpretação anárquica, revolucionária, que destruiria o cristianismo, se não houvesse essa tradição, esse magistério, a escritura que você porta como a última palavra da sua salvação, não existiria. Você vai dizer que é absurdo isso? Não, não é absurdo não. Sabe por quê? Porque foi o magistério é que deu o discernimento do que era texto bíblico, autêntico, e o que era, por exemplo, o evangelho apócrifo. Muitos evangelhos apócrifos circulavam nas comunidades cristãs. Apocalipse de Pedro, Evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago, muitos e muitos circulavam nas igrejas cristãs como se fossem verdadeiros. E quem foi que disse que aquilo era falso? Você vai aplicar o que? Análise crítica textual disso? Não teria sentido nem no mundo antigo. Na verdade, as pessoas faziam testemunho desses textos através do quê? Através do que se guardava oralmente e o que se ensinava oralmente pelos bispos. O problema de protestantes como você, como eu podia citar aquele pastor Igor Martins, como Rodrigo Silva, como muitos outros, é que vocês tratam a Bíblia como uma pedra de roseta, que a gente tem que investigar. Não precisa isso não. Tem muita coisa que já foi esclarecida, porque a instituição igreja que guardou a Bíblia, escreveu parte dela, porque os evangelhos foram escritos na igreja, e nós temos que falar igreja católica. Vamos analisar, por exemplo, o evangelho de Marcos. Marcos era discípulo de quem? Discípulo de Pedro. Pedro vivia em Roma. Mas é bastante provável que o evangelho de Marcos tenha sido escrito em Roma. Ter sido escrito em Roma. Algumas cartas apostólicas foram escritas em Roma, como Paulo. A gente sabe que em Atos dos Apóstolos Paulo foi condenado, Paulo recorreu ao imperador romano, porque ele era um cidadão romano, porque o pessoal queria matá-lo na Palestina.
Então, Roma é uma geografia do evangelho também, que você não pode negar nem biblicamente. E mais além, o magistério fez a Bíblia. Os concílios do século IV, V já estavam descrevendo o que era cânon bíblico. Aí você vem dizer que a tradição e o magistério que deram origem à escritura é só a escritura? Não. O magistério e a tradição não se adequam à interpretação particular que você criou da escritura. Interpretação particular que inclusive quebra muitos aspectos de ensinos de Calvino e Lutero, que você certamente não conhece. Mas vamos lá. Porque agora você tem a tradição inventando coisas e o magistério interpretando do jeito que ele quer os ensinos das doutrinas católicas para acabar de fato com as escrituras. As escrituras não são seguidas. Claro que não. O que deu causa à escritura não segue a escritura. Basicamente isso. Claro, quem segue a escritura é o Ageu Magalhães depois de, 2023 anos depois do nascimento de Cristo. Mas vamos lá. A origem deste erro, quando é que nasceu essa ideia? Então, em 13 de novembro de 1565, foi promulgado pelo Papa Pio IV o Credo Tridentino, ou o Credo de São Pio IV, por meio da bula Iniuncitum Nobis, sob a tutela do Concílio de Trento. Então, nós falamos já que o Concílio de Trento foi um concílio católico, pós-reforma, feito justamente para se defender da reforma protestante, e o Papa Pio IV, ele escreveu este credo, e uma parte do credo é esta: aceito e abraço firmemente as tradições apostólicas e eclesiásticas, tradição oral, bem como as demais observâncias e constituições da mesma igreja. Sim. Admito também a Sagrada Escritura naquele sentido em que é interpretada pela Santa Madre Igreja, a quem pertence julgar sobre o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras, e jamais aceitá-la-ei e interpretá-la-ei, senão conforme o consenso unânime dos padres. Então, este é um compromisso de um fiel católico romanista. Ainda bem, não? Eu vou seguir quem? O reverendo Ageu Magalhães? Trocentas seitas protestantes que inventam a partir do nada uma nova doutrina? Não. O que o texto de Concílio de Trento está falando é o seguinte: está reafirmando tudo aquilo que foi ensinado na igreja durante 1500 anos. E que os protestantes estavam negando, que os protestantes estavam destruindo. Ou seja, tradições apostólicas e eclesiásticas. O que é uma tradição apostólica e eclesiástica? São aqueles ensinamentos que não estão inseridos na Sagrada Escritura, mas que coexistem junto com a Sagrada Escritura. Inclusive, nós temos que entender que a própria Escritura é subproduto da tradição apostólica e da tradição eclesiástica. Sem bispo católico, senhor protestante, você não teria essa Bíblia. Aí você vai dizer, de forma capciosa, não, mas os judeus são os oráculos. É verdade. Mas me diga uma coisa, os judeus colocaram o Novo Testamento no cânon bíblico deles? Não, eles invalidaram o cânon bíblico. Então, quando você fala de judeus, lembre-se, os judeus da Igreja Católica, o que de fato deram continuidade à missão dada por Jesus Cristo. Ou seja, os apóstolos que eram judeus e os inúmeros seguidores que eram judeus e que começaram a converter os gentios. Então não venha usar o espantalho dos judeus, porque o judeu da atualidade não serve de nenhuma referência para o cristianismo. Pelo contrário, serve para negar o cristianismo. Né? O cristianismo de todo jeito. Rejeitar os evangelhos. Você aceita o cano bíblico que rejeitou os evangelhos ou o cano bíblico onde estão os evangelhos? Se você aceita o cano bíblico onde estão os evangelhos, então, meu amigo, você aceita o cano bíblico católico. Claro que vocês fizeram aquela pachorra de tirar os 7 livros do Antigo Testamento, querendo imitar os judeus. Só que vocês deveriam ser mais coerentes. Tire os evangelhos, tire o Novo Testamento. Porque aí vocês serão judeus plenos. Simples assim. Vamos lá. De aceitar apenas a interpretação oficial da igreja e mais nenhuma interpretação. Evidentemente que isso é uma questão lógica. Porque se a igreja tem autoridade para afirmar os pontos da fé cristã e foi dada a ela por Jesus Cristo, através dos apóstolos, e se os bispos são sucessores dos apóstolos em comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa, que é o sucessor de Pedro, e se a Sagrada Escritura surge a partir da tradição e do ensino do magistério, nada mais lógico que
os bispos, em comunhão com Roma, tenham essa autoridade última para afirmar o que é verídica a interpretação da Bíblia, como também o que é verídica a doutrina cristã. Vamos lá. Uma refutação lógica primeiro. A Igreja Católica Apostólica Romana nunca publicou a sua interpretação oficial das Escrituras. Então veja, se eles são aqueles que têm o monopólio da interpretação, por que eles não publicam a interpretação? Meu filho, você sabe o que é uma encíclica papal? Você sabe o que são concílios da igreja? Você sabe o que é o catecismo romano, o catecismo da Igreja Católica? Isso não são publicações oficiais? Ou você simplesmente desconhece quais são essas publicações? Quando, por exemplo, a igreja decreta o dogma da virgindade perpétua de Maria, da Imaculada Concepção de Maria, Maria assunta aos céus, dentre outras coisas, não são documentos oficiais de interpretação de pontos de doutrina de fé? Quando no Concílio de Nicéia se afirmou a divindade de Jesus Cristo em 325, isso não é uma afirmação de pontos de fé? Não é a interpretação oficial da Igreja Católica nas Escrituras? Segundo as Escrituras? Por exemplo, quando a própria configuração canônica das Escrituras foi decretada tanto em concílios regionais, como no caso do Concílio de Hipona e Cartago, e que, detalhe, segundo o registro, foi mandado para Roma dizer: isso aqui foi aceito nihil obstat, não foi obstado nada. Quer dizer, isso não são declarações oficiais. Ao que parece, o pastor não sabe o que é uma declaração oficial sobre pontos de fé católica. Então ele está dizendo que não existe interpretação oficial das Escrituras. Claro que existe. Inclusive, a condensação dessa interpretação oficial é o catecismo. O que menos faltam são os documentos. O Concílio de Trento também não afirma certos pontos da fé cristã, pontos essenciais pelos quais não devemos acreditar. Isso não é uma interpretação oficial. Você cita interpretações oficiais das Escrituras pela Igreja Católica e ao mesmo tempo você diz que nunca publicou uma interpretação oficial. Quem é que vai entender sua cabeça, senhor Ageu Magalhães? Já deu tempo, né, de publicar. Eu digo porque eles não publicam. Porque, dependendo da situação, eles interpretam diferente. Veja uma coisa, eu queria que o senhor pastor me mostrasse onde os pontos relacionados aos dogmas da Igreja Católica nós interpretamos diferente. O Ageu Magalhães está achando que a doutrina católica é algo escondido dos fiéis, que nós não temos ideia daquilo que nós devemos acreditar. Quem deve ter ideia, evidentemente, é o Ageu Magalhães, porque ele sabe dos segredos da Igreja Católica mais do que nós mesmos, evidentemente. Isso aqui é um argumento completamente imbecil. Desculpe-me a falta de respeito que muitas pessoas vão entender, e até evangélicos e protestantes, mas isso é um argumento imbecil. Porque essa argumentação que ele está falando não se baseia em absolutamente nada. Primeiro porque ele cita concílios da igreja, por exemplo, o Concílio de Trento. E ele começa a afirmar que a defesa da tradição apostólica e também da legitimidade da igreja para interpretar as escrituras, ele dá a entender que aquilo foi criado no século XVI. Não! Na verdade, o Trento está reafirmando antigos concílios da igreja como antigos ensinos da igreja. O Concílio de Trento não está inventando nada. Está reafirmando aquilo que você pode ver numa carta, por exemplo, de São Inácio de Antioquia, que foi escrito no final do século I. Onde houver um bispo, estará aí a Igreja Católica. Evidentemente que muitos protestantes tentam adulterar ou negar a patrística, porque é apavorante um protestante estudar a patrística e perceber que tudo aquilo que a igreja defendeu durante 2000 anos está ali. Aí, claro, eles vão inventar que aquilo foi acrescentado, que aquilo foi deturpado, não sei o que, blá blá blá. Claro, eles não querem aceitar a verdade. Mas ele mesmo cita documentos da igreja que são oficiais, que são interpretações oficiais. Ele mesmo fala que a igreja coloca a tradição acima da escritura, ou seja, a virgindade perpétua de Maria. Isso não é uma coisa pública? Isso não é uma coisa oficial? Então como é que você pode dizer que a igreja pode mudar isso? A igreja não mudou nunca isso. Mas vamos lá. Eles interpretam diferente. Não é... Isso aqui é uma mentira completa. A igreja não interpreta diferente coisíssima nenhuma. A igreja não tem nada a esconder. A tradição oral é bastante conhecida entre os católicos. Como eu já falei aqui, a tradição oral, por exemplo, forjou o cânon bíblico. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Durante
a declaração canônica do texto bíblico. A igreja mudou o texto bíblico? Já que ele está dizendo que segundo a tradição a gente pode mudar? Evidentemente que não. Quem mudou foi o protestantismo. Quando eles tiraram 7 livros da Bíblia do Antigo Testamento e queriam tirar alguns livros do Novo Testamento. Lutero queria tirar alguns livros do Novo Testamento. A carta de Tiago ele detestava, porque a carta de Tiago praticamente enterrava toda a doutrina dele da justificação somente pela fé. Porque Tiago fala abertamente, não somos justificados pela fé, mas também somos justificados pelas obras. Então aquilo arruinava toda a teologia luterana. Ah não, aquilo ali é um texto de palha, deveria ter jogado na fogueira. Olha só o nível de loucura desse homem. Quer dizer, quando a Sagrada Escritura não se adequava ao Lutero, Lutero sacrificava a Escritura. Essa é a ideia do protestantismo, muitas vezes, de muitos protestantes. Ele também duvidava da carta de São Paulo aos Hebreus, também tinha esses questionamentos. Os caras fizeram uma maluquice tremenda e depois ficam imputando aos católicos o que eles fazem. Quem fica mudando de opinião conforme a música e conforme o vento, segundo a Sagrada Escritura, é protestante, não é católico. Vamos lá. Uma interpretação unânime entre eles e muito menos perene. Outra pergunta: se a interpretação da Bíblia deve ser feita embaixo do controle da Igreja Católica, o que acontece se a Igreja cai em erro, heresia ou apostasia? Aqui já revela que ele não tem a menor compreensão do que seja a Igreja. A Igreja é um corpo místico, é um corpo espiritual. A Igreja, enquanto revelação do Espírito Santo, não erra. Isso é um ensino básico. E não erra de tal modo que nós observamos que praticamente tudo aquilo que a igreja pregou durante 2000 anos não mudou. Essa história de dizer que a igreja criou tradições para depois mudar as tradições, isso é besteira. Tradição apostólica nunca foi mudada. Mas é aquela história, quando o protestante não tem o que falar, ele fica inventando. E quando ele está dizendo que a igreja entra em apostasia, heresia ou erro, ele está confundindo o corpo místico, aquele corpo místico que inspira todo o aspecto doutrinário, das pessoas de carne e osso. Jesus Cristo já disse: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Eu assistirei à igreja até o final dos tempos. E essa fórmula nunca fracassou. É esse que é o grande problema. Porque o protestante ele não acredita na igreja sobrenatural. Ele vê a igreja apenas como uma associaçãozinha imperfeita. E é por isso que eles criam várias igrejas, porque eles não se entendem, eles não confiam na continuidade que essa igreja cria. É por isso que eles ficam se fragmentando sempre, porque cada um se acha dono da verdade. Basicamente isso. Mas vamos lá, besteira. Houve épocas na Igreja Católica Apostólica Romana, e a gente vai estudar sobre isso, em que você teve escândalos entre os papas, assim, gigantescos. O período da pornocracia foi um período de poucos anos com papas envolvidos em escândalos até sexuais. E aí, neste momento, é a igreja que interpreta oficialmente a Bíblia? Sim, a resposta é sim. Olha, se eu desconfiasse da Igreja Católica, eu desconfiaria, a partir de tudo, dos apóstolos. Sabe por quê? Porque um traiu Jesus Cristo e outro foi o fungeu que o negou. Judas Iscariotes traiu Cristo e Pedro o negou 3 vezes. Então, baseado nessa lógica, um tanto, por assim dizer, donatista, digamos assim, eu poderia simplesmente não confiar nas cartas de Pedro. Você quer saber? Eu não vou ler as cartas de Pedro, porque esse Pedro foi um sacana que negou Cristo 3 vezes, fugiu e depois que o galo cantou ainda chorou, porque era um banana. Pronto. Eu não preciso mais acreditar em Pedro. Por que acreditaria que Pedro foi inspirado por Deus, esse banana? Segundo essa lógica. Evidentemente que, claro, eu estou brincando aqui, porque Pedro foi transformado, Pedro se tornou um novo homem, inclusive foi executado, foi sacrificado, foi mártir, né? Ele foi martirizado. Mas vejam, é aí que está o mistério da igreja. A igreja, ainda que com seres humanos imperfeitos, preserva a sua perfeição, preserva a sua mensagem salvífica,
preserva a sua revelação. Nenhum padre corrupto foi capaz de modificar isso. Mesmo na nossa crise da atualidade, com o Papa Francisco, com os papas pós-conciliares, com todos os debates que tem, nem por isso um dogma essencial foi modificado. Evidentemente, nós vemos alguns elementos de fraqueza, mas isso pode ser revertido, porque a mensagem permanece, porque a mensagem se mantém. E esse é o segredo da solidez da igreja. Quando Cristo diz que assistirá a igreja até o final dos tempos, é justamente por isso. Porque nós, por nós mesmos, somos corruptos. E nenhum papa mudou isso. Pelo contrário, todos os dogmas da igreja são bases, são sólidos, baseados em fontes bíblicas e também fontes da tradição e fontes da sua própria história. Não tem escapatória. Senhor Ageu, você não acredita na igreja corpo místico. Esse que é o seu problema. Até porque também os fundadores da sua igreja também não acreditavam. E você mesmo se contradiz até contra os seus próprios fundadores reformados. E vão mais além. Partindo da sua lógica de que a interpretação bíblica é totalmente livre e não tem autoridade para nada, então não há erro e não há acerto. Todo mundo pode falar qualquer coisa conforme o gosto do freguês. É simples assim. Vamos lá. Nela que a gente vai confiar? Quem tem a palavra final? A igreja ou a Bíblia? A igreja muda. A igreja se abala. A igreja passa por corrupção. A Bíblia é eterna. Ela permanece. Aqui nós temos um sofisma. O problema não é dizer se a Bíblia prevalece sobre a igreja ou a igreja sobre a Bíblia. O problema é saber qual é a legítima interpretação da Bíblia. A Bíblia é um livro inanimado. Nós estamos falando de um livro. Um livro não se auto-interpreta. Quem interpreta é quem lê. Então esse argumento de falso dilema, Bíblia ou igreja, é falso. Porque a própria Bíblia reconhece uma igreja legítima para falar em nome dela. Então a pergunta é, a Bíblia ou a igreja? Claro, é a Bíblia e a igreja. Essa que é a resposta. Porque a igreja fundamentou a própria Bíblia. E não o contrário. Quem fundamentou o cano bíblico foi a igreja. O cano bíblico, como nós conhecemos, existe porque a igreja disse que tal coisa é assim. Então podemos dizer que a igreja gozava de infalibilidade ou não. Por que nós podemos afirmar que a Bíblia é eterna? Como ele está dizendo. Porque a Bíblia fala que é eterna? Não só isso. Não é suficiente. Os textos apócrifos também falam certos testemunhos, mas eles são falsos. Por que a gente diz que Apocalipse de Pedro e Evangelho de Pedro são falsos? Porque não havia esses livros guardados pela tradição dos bispos. Inclusive, quem fala isso é Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica. Ele fala abertamente que, se não me falha a memória, Apocalipse de Pedro não é livro inspirado porque não está conforme a tradição. A tradição é uma coisa citada na patrística e na própria Sagrada Escritura, como Jesus Cristo nos deixou uma tradição oral. Aliás, ele só nos deixou tradição oral, porque ele nem escreveu nada. Inclusive, há um paralelismo entre Cristo e Sócrates. Né? Por que esse paralelismo? Porque ambos não escreveram nada. Quem escreveu foi Platão. Como também quem escreveu sobre Jesus Cristo foram os evangelistas. Ai, meu Deus do céu, quanta besteira. Vamos lá. Outra questão. E antes da Igreja Católica Apostólica Romana, não havia interpretação então? A gente tinha que esperar o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana? O pessoal teve que esperar até 1565 para interpretar a Bíblia? Oh, meu Deus do céu, será que esse cara não sabe que a Igreja Católica não surgiu no século XVI, mas sim a Igreja da Reforma? Mas vamos lá. No judaísmo antigo não havia sábios da lei hebraica que não interpretavam a Sagrada Escritura? Não havia pessoas legítimas para falar em nome da Sagrada Escritura? E veja que quando a igreja se incumbe do papel de falar sobre interpretação, isso inclui também até mesmo o Antigo Testamento. Porque quem é o porta-voz da messianidade de Jesus Cristo? Não é o Templo de Jerusalém. Não são os fariseus. Não são, sei lá, os saduceus. Não são inúmeras facções judaicas, são os cristãos.
Os cristãos é que testemunham a messianidade de Jesus Cristo conforme as Escrituras. Então como é que ele está dizendo que a igreja não teria o poder de interpretar tanto o passado como o futuro? Se foi dado pelo Cristo essa interpretação. E mesmo no judaísmo antigo, nós temos que entender que o judaísmo antigo estava num processo de formação. E mesmo nesse processo de formação, havia autoridades legítimas para falar sobre leis, para falar sobre costumes. Havia um templo, havia sacerdotes. A interpretação da Sagrada Escritura no Antigo Testamento não era uma coisa aleatória que qualquer um criasse sua própria conjectura. Não era assim. Havia sacerdotes, havia doutores da lei, enfim, havia pessoas que afirmavam como devemos compreender as Sagradas Escrituras. E mesmo assim, nós temos um processo ali de desenvolvimento do cânon bíblico do Antigo Testamento, através de um processo lento e gradual da revelação de Deus ao povo judeu, aos profetas e assim sucessivamente. E vejam que a tradição oral é tão forte no judaísmo que, por exemplo, quando se fala do Pentateuco, por exemplo, existe um debate. Não quer dizer que essa ideia seja confirmada. Hoje em dia ela já está cada vez mais refutada. Não totalmente, mas ela já foi bastante discutida. Que você encontra nesse texto, do texto do Antigo Testamento, 3 tradições orais distintas. A tradição eloísta, a tradição javista e a tradição deuteronomista, que se chama também tradição sacerdotal. Isso estava ligado a inúmeros elementos da tradição judaica e de segmentos judaicos que fizeram uma complementação, uma conjunção de vários textos ali. Hoje em dia, há uma crítica a essa teoria. Mas veja como, de fato, o cânon bíblico foi feito. Que sim, havia pessoas que eram autorizadas a afirmar o que é verídico e o que não era. Não é essa coisa anárquica que ele está falando. Evidentemente que a igreja não poderia falar alguma coisa dentro do contexto do Antigo Testamento, ainda estava no processo da formação. Mas a igreja é a concretização de tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, que é o quê? O advento do Messias e o advento do novo povo de Deus, que na verdade seria a humanidade. Por quê? Porque o Messias veio para redimir o mundo. E que o povo judeu seria o mensageiro. Só que mesmo o povo judeu não aceitou o Messias. E isso também foi previsto nas Escrituras. Aí eu pergunto, a igreja não tem legitimidade para interpretar o entendimento do Antigo Testamento para fazer testemunho do próprio Cristo? O que você está falando, senhor Ageu, é completo absurdo. Você está simplesmente negando a autoridade à igreja para afirmar a messianidade de Jesus Cristo. Da feita que você está dizendo que o Antigo Testamento não pode ser interpretado conforme o olhar da igreja. Da mesma forma também que o ensino cristão não pode ser continuado pela própria igreja. É uma coisa assim de uma bizarrice que não, deixa pra lá, vamos lá. Percebe como não faz sentido? Antigo Testamento, por exemplo, em que o povo já tinha acesso à palavra de Deus. Como é que eles interpretavam? Sim, não tinha os escribas, não tinha os fariseus, não tinha os doutores da lei, não tinha os sacerdotes, as várias castas sacerdotais que interpretavam a lei, que tinham esse papel de guardião. E a igreja não é a continuação dessa guarda? Vamos lá. Se só a Igreja Católica Apostólica Romana exclusivamente pode interpretar as Escrituras? Sim. Sim, pode. Por quê? Porque a própria igreja é a consagração daquilo que o Antigo Testamento já pré-testemunhava. É muito simples. Esse cara acha que no Antigo Testamento qualquer Barnabezinho do judaísmo antigo podia criar a sua própria concepção de lei. Isso é completamente absurdo. Ainda que no conceito do judaísmo antigo você tenha várias facções judaicas, havia alguns pontos em comum que eles não podiam fugir. Certos elementos legais que eles não poderiam fugir. E nós temos que entender também que o judaísmo antigo também é uma religião muito de ortopraxia, de praxis, né? Ou seja, é uma religião de muito mais prática ritual do que propriamente de doutrina. Embora nós temos o quê? Testemunhos proféticos, né, que falam de um advento messiânico. E claro,
para se aplicar a lei judaica, era preciso interpretar a lei judaica. E para interpretar a lei judaica, era preciso autoridades para falar sobre a lei judaica. Esse cara tá achando que no Antigo Testamento todo mundo guardava a Bíblia dentro de casa e cada um criava a sua seita, o seu segmento ali, dizendo, olha, é o seguinte, agora eu vou interpretar da forma que quiser adultério, vou fazer que nem aquele pedreiro lá do Fantástico, que leu a Bíblia, leu o capítulo de José lá, que falava que adulterasse com a mulher, ele adulterou com a vizinha. Esse cara acha que é assim. Nem a tradição judaica pensa dessa forma, nem a tradição judaica moderna pensa dessa forma. Completamente absurda a conclusão desse homem, mas vamos lá. Tem algum microfone aí? Chegou. Som. O catecismo deles não seria essa interpretação da igreja? Um documento oficial? Não. Não? Não. Porque o catecismo firma bases doutrinárias, mas não fala sobre tudo. Né? Uma interpretação oficial teria que ser algo assim, uma Bíblia inteira comentada pela Igreja Católica. Isso... Oh, meu Deus do céu, como é que alguém fala uma besteira dessa? Claro que o catecismo é uma interpretação oficial, só que resumida, evidentemente. Resumida. Ali estão os pontos-chave da fé. Você pega, por exemplo, o credo apostólico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Perfeito. Ali no credo apostólico, você afirma alguns pontos, os pontos essenciais da fé católica, pelos quais o católico tem que necessariamente acreditar. Só que ele tem uma necessidade tão grande de atacar a igreja e de mentir, que ele nega, basicamente, as encíclicas papais, as exortações apostólicas, as bulas papais, os concílios da igreja, dentre outras coisas. Isso não são declarações oficiais de certos pontos da doutrina? Evidentemente que sim. Como é que ele diz que a igreja nunca publicou uma interpretação oficial das escrituras? Isso não tem a menor lógica, porque partindo da lógica dele, então podemos dizer também que os presbiterianos nunca criaram uma interpretação oficial das escrituras, ou que qualquer seita evangélica jamais criou uma interpretação oficial das escrituras. Isso é uma coisa tão completamente desprovida de inteligência, que é só mesmo aquela necessidade de atingir. E a mulher perguntou. O catecismo não é uma publicação da interpretação oficial das escrituras, mas não só da escritura, mas da fé cristã como um todo? Ele dizendo que não, porque ia ser muito complexo. Não precisa ser complexo. Um catecismo, por definição, é o ensino de elementos chaves da doutrina católica. Não precisa citar todas as bulas papais possíveis, todos os concílios, etc. Isso fica para os estudiosos mais profundos. Mas dizer que a igreja não tem interpretação oficial das escrituras, aqui vem um sofisma. Na verdade, a igreja tem várias publicações sobre vários pontos da escritura. E são interpretações oficiais. Simples assim. Vamos lá. Isso seria uma interpretação de todos os textos, tá? O que não acontece. Claro que não. Porque não há necessidade disso. Mas temos, dentro do catecismo, todos os pontos chaves que você pode encontrar, tanto de Gênesis até que Apocalipse. Eu duvido que os calvinistas tenham interpretações chaves totais da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Eles têm formas sistematizadas. Podemos chamar de uma teologia sistemática, de uma sistematização de pontos chaves a respeito da doutrina cristã. Como a igreja também tem. Mas isso aí é para apelar a um público ignorante que não sabe o que é a igreja católica. Ele está falando num círculo já dos convertidos. E como os convertidos também tão pouco sabem o que é a igreja católica, então ele precisa falar essas babuzeiras, essas falsificações. E é lamentável, porque um pastor pelo menos deveria ser intelectualmente honesto, coisa que ele não é. Mas vamos lá. O catecismo tem lá as doutrinas feitas por eles. Ué, e as doutrinas feitas por eles são o quê? Não são interpretações oficiais das escrituras? De vários pontos chaves daquilo que o cristianismo entende, não somente das escrituras, como também da sua tradição e como do magistério? A resposta é um sonoro sim. Vamos lá. Então, se eles colocarem no papel, eles ficam presos ao que escreveram, né? E eles não querem ficar presos ao que está escrito. É por isso que eles não creem nas escrituras.
Nossa, ô pastor, você é muito mentiroso, cara. Eu já perdi o respeito por você falando uma coisa dessa. Isso mostra que você não conhece a Igreja Católica. Primeiramente, onde a Igreja Católica é contra as Escrituras? Onde a gente vai ficar preso? Nós somos totalmente presos ao que nós pregamos. Todo o ensino católico é publicado e é conhecido, dentre outras coisas. Os únicos que não são presos a doutrina alguma são vocês, protestantes. Quando nós explicamos 30 mil seitas protestantes, nós podemos chegar à seguinte conclusão de quê? De que vocês não são presos a nada, são presos às suas próprias opiniões. Essa é a diferença básica. É por isso que o presbiterianismo e o luteranismo se tornaram minoritários dentro do protestantismo. Por quê? Porque se criou várias fragmentações, cada um criando a sua conclusão conforme aquilo que acredita e não interessando o passado, não interessando o que foi ensinado antes. Ou seja, você imputa, senhor Ageu, a nós o que você vive. Porque a sua teoria de interpretação das Escrituras é a teoria da anarquia das Escrituras. É a teoria do liberalismo das Escrituras. Qualquer um pode interpretar da forma como quiser, tirando suas próprias conclusões, aquilo de forma axiomática como eu entendo, e não como de fato é. Aí você precisa mentir, porque isso aqui é uma mentira, dizendo que a gente não publica, a gente esconde publicações, a gente não esconde nada. É só você ler o catecismo inteiro para você ver que lá tem elementos da tradição, tem elementos do magistério e tem elementos, inclusive, da Sagrada Escritura, tudo conjugado. Vamos lá. Por isso que a tradição oral pesa mais que as Escrituras. Não é que a tradição oral pese mais que as Escrituras. É que, na verdade, a própria Bíblia é produto da tradição oral. É muito simples. Chega a ser repetitivo a gente falar isso, porque o protestante, no seu fanatismo, no seu afã de se apegar a uma textualidade radical, ele não percebe que aquela textualidade tem uma história, tem todo um comentário, tem todo um ensino pré-estabelecido para que aquilo fosse tal como é. Ele não entende que a textualidade bíblica é uma criação institucional e de uma tradição oral, de gente que debateu, gente de carne e osso, que conhecia os apóstolos, ou então absorveu tudo aquilo que foi transmitido para os apóstolos e que, na verdade, a partir dali, eles não somente desenvolveram uma sã doutrina, no caso, a explicação, no caso da sã doutrina, porque a doutrina foi dada por Cristo, mas eles tiveram que desenvolver uma explicação teológica para que fossem compreensíveis junto com essa doutrina mais geral. Foi assim que foi feita a coisa. Agora o cara fica dizendo que nós escondemos ensinamento porque a gente pode adulterar. Para com isso, cara. Você está mentindo para o seu público. Você está sendo sem vergonha, você está sendo safado. Não tem outra palavra para isso. Você inventa um falso dilema, dizendo que nós nunca publicamos interpretação oficial da Escritura. Como se a própria Escritura não fosse já em si uma interpretação oficial. Quando um concílio da igreja diz quais textos nós devemos acreditar, nós temos uma interpretação oficial das Escrituras. Uma interpretação oficial e canônica daquilo que nós devemos acreditar como Escritura. A própria Escritura que você tem na sua mão é uma interpretação oficial. E o próprio entendimento de cada segmento da Escritura também é uma interpretação oficial. Agora, existem alguns pontos chaves da doutrina cristã que são sistematizados. Existem alguns outros pontos. Por exemplo, quando nós falamos de profecia, profecia de Daniel, profecia de Apocalipse, etc., são elementos ali que partem de um debate mais amplo e um debate de conjuntura histórica muito mais específica. E que são dados, muitas vezes, para pessoas muito mais estudadas. E que ali não são necessariamente pontos-chave da doutrina cristã. Podem explicar algum elemento profético da doutrina cristã. Mas aquilo ali talvez não seja tão essencial como, por exemplo, você ensinar a Trindade, você ensinar, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, né, a concepção virginal de Jesus Cristo, dentre outras coisas, alguns pontos do Apocalipse, alguns pontos de Paulo, de Pedro, de João e etc. Como é que alguém pode se rebaixar a esse nível, cara? Na boa, vamos lá. Esse é o problema, esse é o grande problema. Não há problema algum. O problema está com o seu discurso. O seu discurso é falso. O seu discurso, senhor Ageu, é mentiroso. Você está mentindo. Resta saber se você mente por má fé ou por ignorância. Aí fica ao gosto do freguês. Quando você crê nas Escrituras, você está preso às Escrituras. Não importa se a sua mente mudou. A gente tem visto alguns pastores evangélicos mudando a cabeça, né? Tem um pastor evangélico aí famoso que um dia desses disse que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia, quando fala de homossexualismo, ela já não acerta mais, entendeu? Quer dizer,
As mentes mudam, porque as mentes são atingidas pelo pecado. A Bíblia não. Aqui é uma falácia. Porque o problema é o seguinte, você tem um texto, mas você pode ter inúmeros entendimentos do texto, inclusive de alguém achar que a homossexualidade pode ser adaptada ao texto bíblico. Uma coisa é textualidade, outra coisa é a forma como você compreende. Tá, e a forma como compreendemos o texto bíblico? Quem está falando a verdade? Quem é a autoridade para afirmar a verdade? Ficar preso ao texto bíblico não quer dizer absolutamente nada. Tem 30 a 40 mil seitas protestantes presas ao texto bíblico. E aí, me diga, pastor Ageu, quais delas estão falando a verdade? É a tua seita que está falando a verdade? Então você está se arrogando autoridade legítima para dizer que a sua interpretação é mais legítima do que essas 30 mil seitas. É muito simples. Então não me venha dizer que tudo que você na Bíblia interpreta conforme a Bíblia é necessariamente a verdadeira interpretação bíblica. É isso que você e 30 mil seitas protestantes fazem. Cada um pega a Bíblia, faz uma leitura particular da Bíblia e a partir de uma conjectura particular se convence de que essa conjectura particular é a verdadeira. E como são 40 mil interpretações particulares que se julgam verdadeiras, mas só que elas se contradizem todas, então a gente não vai saber nunca a verdade. É simples assim. A Bíblia permanece. Então, entre o meu coração que é enganoso e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, não há dúvida. Não, você não fica com a palavra de Deus. Você fica com o seu coração enganoso, porque o seu coração enganoso acha que reflete a palavra de Deus. Porque você faz um juízo da palavra de Deus. Ou melhor, da Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus é um conceito mais abrangente. Você faz um juízo da Sagrada Escritura conforme o seu entendimento. E logo, se o seu entendimento você acha que é verdadeiro, então você se torna intérprete da palavra de Deus. É simples assim. Por isso, nós somos o povo da palavra. Aquilo que Deus decretou é santo, deve ser seguido. Não, mas é aí que está. Nós somos o povo da palavra, mas nós não somos o povo do livro. Porque palavra na Sagrada Escritura é diferente da própria Escritura. Aqui fazendo uma redundância. Palavra quer dizer logos. Nós temos no caso do primeiro capítulo de João, no princípio era o verbo se fez carne, o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Ali verbo é palavra, é logos. É assim como é traduzido no grego. Logos. Logos é sabedoria, razão, mas só que aqui é a razão divina, a razão superior, a inteligência suprema de Deus. Mas nós somos o povo da palavra. E o verdadeiro povo da palavra é o povo católico. E por quê? Porque nós preservamos tanto a palavra escrita, se entendermos a escritura, como a palavra falada. E a palavra falada também tem a revelação do Logos. Isso quem diz é o próprio Paulo de Tarso. Eu não vou mudar isso. Mas vamos lá. Só a gente acabando aqui que ele já está falando besteira. Vamos para a refutação bíblica. Onde é que a Bíblia, pastor, nos autoriza a interpretar os textos bíblicos? Será que a gente não depende mesmo de uma instituição oficial para interpretar? Veja uma coisa, eu não vou perder tempo com refutação bíblica aqui, porque a citação de protestante muitas vezes é uma coisa desconexa, que foge do contexto. Então, assim, eles acham que se você cita as escrituras, logo você tem liberdade para citar as escrituras. Então você vê, por exemplo, que esses caras não têm entendimento histórico da coisa. Né? Uma coisa que não existe na Sagrada Escritura chama-se livre interpretação. Essa interpretação não pode ser livre por uma questão eminentemente lógica. O próprio Pedro já denunciava esses cidadãos que criavam falsas controvérsias. Olha, há pessoas que não entendem as cartas de Paulo porque são muito complexas e eles criam muitas controvérsias para sua própria perdição. Paulo também falava a mesma coisa, né, que muita gente ficava criando conjecturas completamente destoadas. E esse é o tipo do senhor Ageu Magalhães e de muitos protestantes. Eles adoram criar, né, factoides, etc. É só vocês analisarem os meus argumentos e analisarem os argumentos dele. Ou seja, ele falseou dados, ele foi extremamente desonesto do ponto de vista intelectual, e eu fico assim um pouco chateado, porque pelo menos se espera de um pastor protestante um mínimo de instrução necessária, e percebemos aqui que em 14 minutos o cara só fala besteira. E eu não vou perder tempo com essa questão de citação, porque são citações desconexas. E o cara faz uma baboseira dessa tentando refutar a igreja. Para você ver como a base bíblica desse homem é fraca. E não só bíblica, doutrinária e etc. Entendeu? Ele não consegue analisar as coisas dentro da contextualização histórica. Então, meus amigos, fica por aqui. Eu acho que eu já explanei tudo que eu deveria explanar. E façam bom proveito dos seus próprios juízos.
Um grande abraço.